Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 26. Estamos no culto de ensinamento da palavra. Nós vamos falar um pouco sobre o padrão ético dos discípulos de Jesus que foi ensinado por ele. Vamos falar um pouco sobre os padrões éticos ensinados por Jesus aos discípulos, ou deixado por Jesus aos seus discípulos. Atos 11, 26 nos diz assim a palavra de Deus. Quem já achou diz amém. Amém. Pronto, vamos ler. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém, irmãos? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento diante da Tua presença, nos colocamos mais uma vez, Senhor, neste momento, lemos a Tua santa palavra, Senhor, e cremos nela, Senhor, que pelo poder dela o Senhor pode, Senhor, nos instruir, o Senhor pode nos exortar, o Senhor pode, Senhor, responder às nossas orações. Portanto, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, apresentamos, Senhor, a Ti também os Teus filhos, aqueles, Senhor, que estão enfermos, o presbítero Everaldo, Senhor, a sua esposa. Ó Deus Todo-Poderoso, restabelece a saúde do Teu servo, da sua companheira. Ó Senhor, dá vitória ao Teu servo naquilo que for necessário. Ajude-nos cada um, Senhor, de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, lemos nesta noite na palavra de Deus um texto de Atos dos Apóstolos, onde faz menção a respeito do crescimento da igreja. Atos, escrito pelo doutor Lucas, ele menciona todos os detalhes do crescimento da igreja. E vemos que dentro deste crescimento da igreja foi inserido algumas ações diretas de Deus por intermédio dos discípulos, por intermédio dos apóstolos e por intermédio dos cristãos que eram a igreja primitiva daquela época. E vemos que, encabeçando aquela obra, os apóstolos de Cristo, que estiveram no século I aqui, nós vamos ver que eles estavam nada mais nem nada menos, apenas repassando o ensinamento que Jesus já tinha passado para eles. E Jesus já tinha deixado um modelo. Jesus já tinha deixado um modelo a ser seguido. E esse modelo deveria ser ensinado pelos discípulos que estiveram aprendendo com Jesus. Que, segundo nos diz a história, aproximadamente 3 anos de aprendizado. E estes aprendizados não só foi espiritual, no seu contexto fechado, mas também foi em todos os sentidos. Jesus sempre se preocupou em ensinar os discípulos um modelo que eles deveriam seguir para que eles pudessem ter sucesso, não só apenas espiritualmente, mas também fisicamente, para que ele também tivesse sucesso socialmente, porque nós não devemos nos preocupar só apenas com o sucesso espiritual, nós devemos também nos preocupar com o nosso sucesso psicológico, e também nós devemos nos preocupar com o nosso sucesso social.
E o que é que engloba, pastor, o sucesso psicológico e o sucesso social? O espiritual, os irmãos já sabem, que é o progresso espiritual. Mas o social, irmãos, está ligado ao ensinamento secular, à formação secular. A igreja também deve estar aplicada a esse sucesso. Porque se a gente não estudarmos na escola secular, se a gente não estudarmos nas escolas seculares a respeito da ciência, fisicamente falando, a gente jamais vamos estender o conhecimento de Deus dentro das Escrituras e a respeito daquilo que Jesus deixou para nós. E qual é também o sucesso psicológico, fora do social? O sucesso psicológico é aquilo que a gente devemos sempre nos preocupar em manter-se nos equilibrado. Temperamento é aquilo que a gente devemos observar nas nossas vidas atualmente, é que nós devemos sempre nos preocupar com o nosso equilíbrio diante da sociedade. E isso nos fala também a respeito de comportamentos. Jesus também ele nos ensinou isso aos discípulos. Jesus ensinou aos discípulos a eles terem uma boa convivência espiritual ligada a Deus, uma boa convivência psicológica ligado à sociedade e uma convivência social ligado ao progresso, ao sucesso de uma vida social. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então nós vamos falar, como eu estava falando no início, nós vamos tematizar a mensagem desta noite com o seguinte tema: o padrão ético dos discípulos foi ensinado pelo próprio Jesus. Ética se relaciona com os costumes ou práticas sociais de um grupo, de um povo. Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a necessidade de uma vida cheia de virtudes, valores morais e espirituais, segundo a palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo. Isso está também lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios. Capítulo de número 3, versículo 17 e o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se está falando de comunhão completa com Deus. O 18 diz: mas todos nós com cara, o quê? Descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso está falando aqui que através do padrão do ensinamento que Jesus deixou aos discípulos, os discípulos deveriam estender aos novos convertidos, à igreja primitiva, para que através deste ensinamento a igreja fosse crescendo, no mínimo nesses 3 aspectos que eu falei. Primeiro, no aspecto espiritual. Segundo, no aspecto psicológico, físico. E terceiro, no sentido o quê? Social. Nenhum cristão ele vai ter sucesso pleno se ele não estiver seguindo as orientações que Jesus deixou para a sua igreja. E Jesus, deixando este padrão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que este padrão ele deve ser não só apenas reconhecido por quem está praticando, mas também por aqueles que estão nos observando.
E é muito importante o nosso padrão ético estar em evidência diante da sociedade. Porque a sociedade, através do nosso padrão ético de vida, nesses 3 aspectos, a sociedade vai começar a enxergar o padrão de Cristo em nossas vidas. Jesus aplicou este padrão aos discípulos, os discípulos aplicou à igreja, e agora a igreja testifica ao mundo através da sua ética que Jesus deixou. Vemos que no primeiro ponto, para nós entendermos, dentro deste padrão ético que Jesus deixou aos discípulos, os discípulos ensinou à igreja, esse padrão ético ele deve ser seguido como Jesus ensinou aos seus discípulos. De que forma Jesus ensinou aos discípulos? Entendemos que Jesus deixou um padrão, Jesus ensinou, mas de que forma Jesus ensinou este padrão ético? Vamos ver aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ver o que é dito aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, ou seja, que Jesus ensinou, não só a fazer, mas ao quê? A ensinar. Aí o 2 diz, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A gente vemos que Jesus ele ensinou um padrão ético de 3 formas. Primeiro, Jesus ensinou fazendo. Segundo, Jesus ensinou instruindo. E em terceiro, Jesus ensinou ordenando. E Jesus ensinou aos discípulos que primeiro eles tinham que fazer, para depois de fazer, eles instruir a outros também a fazer. Vemos que a importância deste padrão ético que Jesus deixou para a igreja, ele arredunda dentro de uma vida humana completa. Tanto no fazer, como no ensinar, como no ordenar. Porque ninguém pode ordenar sem que antes instrua. E ninguém pode instruir sem antes fazer. Porque como é que alguém vai aprender se alguém não faz para que o outro aprenda a fazer? Primeiro a gente faz, depois a gente ensina outros a fazer. E depois a gente ordena outros a fazer, depois que aprendeu, a gente diz agora vá e faça do mesmo jeito. Isso é ordenar. E Jesus estava 3 anos ensinando aos discípulos e fazendo a obra do Pai, por intermédio da orientação do Espírito Santo que estava sobre ele. Então Jesus aplica um padrão, mas o padrão que Jesus aplica é segundo o modelo que o Espírito Santo implantou no coração de Jesus, pelo sentido da vontade do Pai. Porque Jesus disse, todavia não seja feita a minha vontade, mas a do Pai. Então a preocupação em Jesus é que a gente estejamos fazendo a vontade do Pai. E quem nos ensina a fazer a vontade do Pai, assim como ensinou, instruiu a Jesus e ordenou a Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus esteve em todo o tempo com Jesus fazendo a obra do Pai. Esteve todo o tempo com Jesus ensinando aos discípulos por intermédio de Jesus. E o Espírito Santo esteve em todo o tempo sobre Jesus, em Jesus, ordenando aos discípulos. Glória a Deus. E entendemos também que Jesus e os discípulos, ele foi um modelo de uma vida que reflete o caráter de Deus. Espera dos seus servos. Todas as vezes que estivermos diante de uma decisão pessoal particular, todas as vezes, aprendam isso.
Todas as vezes que nós tivemos diante de uma decisão particular, que nós devemos nos decidir acerca de algo, a gente primeiro devemos perguntar se Jesus faria do modo que a gente iria fazer. Isso aí é fazer, segundo o padrão que Jesus nos ensinou. Segundo padrão ético a respeito do ensinamento, é que a ética cristã, ela é superior aos princípios humanos. Qual é a diferença, pastor, entre ética espiritual e princípios humanos? Os princípios humanos têm as suas limitações dentro da limitação humana. E os princípios cristãos, ele não tem limite, porque o limite quem estabelece é Deus. Vou dar um exemplo aqui para que você entenda nesta noite. Nunca é demais para ninguém orar. Sim ou não? Isso é um princípio espiritual. Orar nunca é demais. Jejuar nunca é demais. Cantar para Jesus, louvar ao Senhor, nunca é demais. Isso aí, irmão, faz parte de um princípio espiritual. Os princípios humanos, humanamente falando, como eles são limitados, como por exemplo, trabalhar é um princípio humano. A gente não pode trabalhar constantemente, porque vai ter um momento que a gente vai se cansar. Quando a gente se cansar, a gente vai o quê? Precisar de descanso, está limitado. Isso aí são limites a princípios humanos. E o padrão divino para a conduta de um cristão suplanta o que é estabelecido pelos homens, ou seja, é maior do que os homens implantam. O que Jesus diz é superior aos conceitos do mundo em relação à família, à pureza, à sexualidade, à honestidade ou a qualquer outro termo, como está escrito lá em Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 20. Vamos ver o que é que diz. Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, ou seja, a dos homens, a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos... Nunca é demais fazer a obra de Deus. Jesus estava dizendo aqui, olha, se vocês não fizerem uma obra maior do que o que o mundo está fazendo, vocês não são dignos de entrar no céu. Jesus estava dizendo, a obra que eu estou ensinando aqui a vocês deve ser maior do que a que os homens fazem lá fora no mundo, do que as pessoas fazem lá no mundo. Deve ser maior no sentido espiritual, e que seja esse sentido espiritual superior à naturalidade ou à humanidade que está estabelecida, limitada a essa esfera humana. Jesus estava dizendo em outras palavras também aos discípulos, olha, quem aprende comigo vai aprender uma obra que o homem natural jamais vai alcançar. Você já ouviu dizer que tem pessoas que dizem assim, esses crentes têm uma mania tem uns costumes, parece que é um bocado de louco, parece que é um bocado de doido. Só quer orar, só quer cantar. Isso aí, irmãos, eles não vão entender, porque isso é uma obra superior. É uma obra que está acima da naturalidade humana. Então Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, presta atenção, vocês têm que fazer uma obra acima da obra desses homens escribas e os fariseus. E entendemos também que através do padrão ético dos discípulos foi ensinado pelo próprio Cristo que a conduta deve ser relacionada também com a conduta interior. Podemos chamá-la de conduta do coração. Todos nós temos conduta no nosso coração, sim ou não? A conduta, irmão, no nosso coração fala dos desejos, fala das vontades, que muitas vezes
o pai não sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, os filhos não sabem, mas tem algo, uma vontade dentro do coração. Isso fala de conduta interior, conduta de dentro do homem. E vemos que esta conduta do coração, dos pensamentos, das intenções, da vontade, Jesus ensinou sobre esta realidade de forma muito clara, como está lá em Lucas 6:45. Vamos ver lá Lucas 6:45. Lucas capítulo de número 6 e o versículo de número 45. Diz assim, ó: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira o, porque toda a abundância do coração fala a boca. É aquilo que a gente fala, né? Tem esse ditado de dizer que a boca só fala do que o coração está cheio. Jesus estava ensinando aqui também a respeito da conduta interior, que os discípulos deveriam se preocupar, irmão, com a conduta do coração. Nós devemos nos preocupar, irmãos, com o nosso coração. Como é que o nosso coração amanheceu no dia de hoje? Qual foi os primeiros desejos do nosso coração no dia de hoje? Quando a gente amanheceu o dia, que a gente abrimos os nossos olhos, o que foi que o nosso coração desejou no dia de hoje? Estávamos, há uns dias passados, domingo passado, estávamos falando até lá na nossa congregação de Marcos Freire, estávamos falando sobre o guardar o coração. E vemos que se tem uma coisa que Deus se preocupa, é com o nosso coração. E todas as vezes nós devemos sempre perguntar ao nosso coração como é que ele está com nós e com Deus e com os nossos irmãos. Sim ou não? O nosso coração, irmãos, humanamente falando, é um músculo que bombeia o sangue para todos os membros superior e inferior do nosso corpo. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia muitas vezes relaciona o nosso coração com o nosso pensamento, com o homem interior, com a nossa interioridade. E Jesus estava ensinando aos discípulos: olha, vocês têm que se preocupar com o que é que o coração de vocês vai estar cheio. Porque se o coração de vocês estiver cheio da minha presença, estiver cheio da minha palavra, estiver cheio de oração, estiver cheio do meu espírito, todas as vezes que você abrir a boca para falar, só vai sair palavra de Deus, só vai sair palavras do Espírito Santo, só vai sair palavra de oração, só vai sair bênção, só vai sair maravilhas da minha parte, porque a Bíblia está dizendo que o homem bom do seu bom coração tira o seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau coração tira o seu mau tesouro. Então, se a gente está com o coração cheio de Deus, a gente está com o coração cheio de um bom tesouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus estava dizendo aos discípulos: tenha cuidado com o seu coração, porque vai haver momento que vai soar vozes que vai permear o teu coração para querer te tirar do foco que é a minha presença. Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês têm que fazer igual a mim. Quando o mal chegar perto de vocês, vocês têm que trancar as portas do coração de vocês, porque eu me preocupo com a interioridade de vocês, com o coração de vocês. Eu quero que vocês estejam bem com Deus, com o Pai. Jesus estava ensinando aos discípulos a eles terem um coração em comunhão com Deus, em comunhão com os companheiros, em comunhão consigo mesmo. Porque já ouviu dizer que algumas pessoas que estão com o coração tão perturbado que muitas vezes não tem paz nem com ele mesmo. Sim ou não? Não tem paz nem com ele mesmo. Mas Jesus estava dizendo: cuidado, cuidado, o seu coração é meu. Eu projetei o teu coração, eu criei o teu coração,
eu estou dentro de você. Está lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 3,16. Diz que o Senhor, Ele faz morada dentro de nós. Ele é o morador da nossa casa. E se Ele está dentro da nossa casa, só deve sair coisas dEle de dentro da nossa boca. Porque se o Senhor está dentro da gente, irmão, não deve sair outra coisa senão Jesus, Deus, o Espírito Santo, palavras divinas, palavras do céu, profetizar coisa boa. Tem gente que só profetiza coisa ruim, só fala coisa ruim, só pensa em coisa ruim, porque o coração está cheio de coisa ruim. Mas nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, Jesus está nos ensinando: guarda o teu coração de coisa boa para o teu marido, de coisa boa para o teu filho, profetiza coisa boa no meio da tua parentela, porque enquanto você vai falando, Jesus vai agindo, Jesus vai fazendo, Jesus vai criando coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Porque a noite vem, e quando a noite vem, se o nosso coração não estiver guardado em Deus, a gente vai sofrer. Sim ou não? Para a gente encerrar, irmãos, porque a hora não nos deixa a gente ir muito mais adiante, a gente tínhamos mais assuntos para falar a respeito deste tema. A gente vamos falar sobre o quarto ponto, que fala a respeito da conduta exterior. Falamos sobre a conduta interior e agora nós vamos falar sobre a conduta exterior. A conduta exterior é a parte visível da transformação operada pela regeneração. O que é regeneração, pastor? É o processo do novo nascimento. Todo mundo tem que ver que você realmente nasceu de novo. Todo mundo tem que ver que você realmente é uma nova criatura. Isso deve ser expandido aos olhos de todos. E vemos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 9. 1 Coríntios 6 e 9. Até o 11.